Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixe o seu like, acione o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos de 26 a 16. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, Nosso Senhor alerta os discípulos acerca das dificuldades que deverão enfrentar na continuidade da missão. Mas, ao mesmo tempo, também conforta os seus corações, dizendo que enviará sobre eles o Espírito Santo, o defensor. É de fato o Espírito Santo que os recordará e os ensinará a viver tudo o que Jesus os ensinou. O Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, dará testemunho de Jesus. E ainda que eles não sejam capazes de compreender isso agora, na medida que se abrirem à ação deste mesmo Espírito de Deus, também darão testemunho de Jesus. Jesus previne os discípulos quanto às perseguições, porque sabe que serão postos à prova na caminhada por causa dele. As perseguições que os discípulos sofreram no passado não são diferentes das perseguições que os discípulos do nosso tempo, ou seja, todo batizado que busca fazer a vontade de Deus, sofrem. No capítulo 16, versículo 33 do Evangelho segundo São João, Jesus vai dizer: No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Serão perseguidos por aqueles que não se abriram ao conhecimento de Deus, por aqueles que não se abriram à verdade, por aqueles que ainda não aceitaram Jesus e, por conta disso, estão aprisionados em sua ignorância invencível. Jesus diz, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 18 e 19, Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. E é justamente por estes que os discípulos do passado e os discípulos do presente serão perseguidos, por aqueles que amaram mais as trevas do que a luz. Nos nossos tempos atuais, chamaríamos a perseguição sofrida pelos discípulos no passado e nos discípulos de hoje de lacração. Aqueles que, além de não aceitarem o seu testemunho, também querem evitar que ele seja dado. Não temos o que temer. Quem está com a verdade será honrado por Deus nas tribulações. Jesus diz, no capítulo 21, versículo 15 do Evangelho segundo São Lucas, Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas
que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Que nossas ações, escolhas e decisões estejam sempre debaixo da ação do Espírito Santo de Deus e que possamos dizer a cada dia: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Agindo assim, o Espírito de Deus estará sempre a iluminar a nossa consciência, o nosso coração, as nossas decisões, as nossas escolhas, e faremos aquilo que Deus espera de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.